Boa noite, pessoal. Voltando aqui para continuar os trabalhos, certo? No último vídeo, o que eu fiz? Eu fiz a importação dessa tabela aqui contendo a produção suína para o meu banco de dados, certo? Essa tabela contém a produção para o ano de 2017, deixa eu só mostrar aqui para vocês. E ela me traz essas colunas. PK, que é meu primário aqui, né? Minha chave primária aqui. Minha coluna geocódigo, minha coluna com o nome dos municípios, a coluna com a produção suína em cabeças, e a minha coluna ano do dado, que é 2017, que é o dado do IBGE lá que eu baixei da pesquisa pecuária municipal, certo? O que acontece? Nessa tabela tem um problema, que a minha coluna cabeças aqui, essa coluna cabeça está do tipo varchar. Eu preciso que ela esteja em formato integer. Tanto que nem a coluna PK, geocódigo, ano, eu preciso que a cabeça esteja nesse mesmo formato, certo? Então é o que eu vou fazer nesse vídeo agora. Eu já tenho ela adicionada no meu QGIS aqui. Deixa eu fechar. Essa aqui é a tabela que está lá na minha pasta, certo? Podem ver ali, ó, C, User, Jefferson e tal. Então ela é minha tabela ODS que está lá na minha pasta. Posso remover ela aqui. E essa aqui é a minha tabela que está no banco de dados agora. Podem ver ali, ó, dbname, Postgres, host, localhost, a port, etc e tal, beleza? Então é essa aqui que eu vou modificar. É minha tabela que já foi importada no banco de dados no último vídeo. Então a primeira coisa que eu vou fazer nela é o seguinte, eu vou abrir ela aqui, abrir a tabela de atributos. Dentro dela tem essas células aqui, essas linhas, deixa eu só modificar aqui, ó, que tem ou um hífen, ou aqui tem 3 pontinhos, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é remover esses dados aqui. Essas linhas que tem aqui, ó, eu poderia até remover essas aqui também, ó, que tem zero, porque na hora que eu for fazer uma estimativa em cima delas, vai me retornar nenhum valor, né? Porque é zero de produção. Eu vou remover elas aqui também, nesse caso. Perfeito? Então, que primeiro passo, eu vou remover e excluir essas linhas aqui. Eu posso tanto fazer aqui pelo QGIS quanto pelo PGAdmin, certo? Nesse caso, eu vou fazer direto pelo QGIS, já que eu estou com a interface aberta aqui, tudo bonitinho. Eu vou abrir a tabela de atributos aqui. Vou habilitar a edição dessa tabela aqui. É nesse íconezinho de lápis aqui, ó. Alternar modo edição. Aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora, antes de simplesmente remover essas minhas linhas aqui, que tem hífen, 3 pontinhos e zero. Primeira coisa, eu tenho que selecionar essas linhas. Eu poderia, nesse caso aqui, como são poucos dados, deixa eu até mostrar aqui. Como são poucas linhas, eu poderia simplesmente vir aqui, selecionar todas elas, né? A partir daqui, ó, perdão, aqui até lá no começo. Eu poderia vir aqui selecionando elas. Um pouquinho que eu tô apanhando no meu mouse aqui. Bora lá. Eu venho até aqui, ó. Ou seja, eu poderia simplesmente selecionar todas elas, como eu mostrei aqui, e clicar em remover essas células aqui, ó. Aqui. Excluir feições. Aí removeria todas essas linhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto, removeu. Esse é o caminho fácil. Ou se eu tivesse uma tabela com muitas outras linhas, digamos assim, uma quantidade muito maior, seria um pouco mais trabalhoso eu ter que selecionar tudo. Só pela questão de ter que arrastar e selecionar tudo. Então o que eu vou mostrar para vocês, deixa eu só cancelar aqui, ó. Descartar. Só para voltar à tabela original. Eu vou primeiro utilizar essa ferramenta de seleção aqui, selecionar feições usando uma expressão, para selecionar as células, as linhas, que contém o valor hífen, 3 pontinhos ou zero nessa coluna cabeças, beleza? Que é praticamente a mesma coisa que eu fiz selecionando uma a uma, só que de uma forma um pouquinho mais trabalhada ali, ou seja, fazer uma seleção baseada no que está no caractere mesmo, certo? Então vou mostrar para vocês aqui. Tenho novamente, habilito a edição aqui, certo? Clico nessa ferramenta de selecionar feições utilizando uma expressão. E agora vou escrever a minha expressão aqui, ó. Como que eu vou escrever ela? Primeiro, eu vou colocar qual o campo meu de referência, que é a coluna cabeças. Cabeças. Se eu
seleciono aqui, ó, lembrando que eu fui em campos de valores, eu abri o ícone aqui, ó, campos de valores, abri, aí ele me mostra todas as colunas que eu tenho, certo? Então, duplo clique, ele adicionou cabeças aqui, igual. Se eu selecionar cabeças aqui e clicar em únicos, ele vai listar todos os valores únicos que tem ali, certo? Pode ver que ele listou, ó, ou seja, todos esses são os valores únicos que tem nessa coluna. Então, eu vou selecionar esse aqui, ó, hífen, duplo clique. Só que nesse caso, eu quero, além de cabeças igual a hífen aqui, eu preciso adicionar um OR, ou, certo? Cabeças, igual, 3 pontinhos, OR, cabeças, repetindo aqui, igual, 0. Ou seja, de toda a minha tabela aqui, eu quero selecionar somente as linhas onde cabeças é igual a hífen, ou cabeças é igual a 3 pontinhos, ou cabeças igual a 0, certo? Tem outras formas de fazer essa seleção também usando in e outros tipos de comandos aqui. Vou fazer esse aqui que é mais direto, mais prático aqui, mais fácil de entender também. E dou um selecionar aqui. E eu posso fechar. E se eu vir aqui na minha tabela de atributos, eu vou notar que ele selecionou somente as linhas onde na coluna cabeças eu tenho ou 0, correto? Ou 3 pontinhos, ou hífen. Agora sim eu posso pegar, clicar na minha lixeira aqui, excluir feições selecionadas. Aí eu salvo a minha edição aqui, posso fechar a edição, beleza. Perfeito? Então, um dos problemas, digamos assim, eu já resolvi, que era a presença de hífen e 3 pontinhos numa coluna do tipo numérico. Então agora o que eu preciso fazer? Eu vou criar uma outra coluna, certo? Tem outra forma de fazer que eu poderia alterar diretamente o tipo da coluna em si. Se eu for lá no meu PGAdmin, eu posso ir lá alterar o tipo dessa coluna sem necessariamente precisar criar uma nova. Deixa eu mostrar o tipo dela aqui novamente aqui no meu gerenciador, certo? Postgres aqui, essa tabela aqui, ó, produção suína. O campo está do tipo varchar, certo? Cabeças está como varchar aqui. Eu preciso converter essa coluna para o tipo int, que é inteiro. Vou abrir meu PGAdmin aqui. Deixa eu conectar meu banco. Deixa eu lá localizar minha tabela. Aqui está a minha tabela. Só lembrando que aqui, ó, ele aparece muito mais informação aqui. Está no mesmo banco, certo? O mesmo esquema, esquema public. E aqui no meu QGIS também no esquema public. Só que aqui aparece muito mais informação, certo? Isso porque essas views aqui, ó, lá no meu PGAdmin ficou aqui dentro, views. Porque elas não são tabelas primárias, digamos assim. Essas tabelas aqui, só lembrando que isso foi feito em outra série, foram criadas do tipo view, ou seja, a partir de outras tabelas que ficam aqui dentro, elas foram criadas, certo? Então por isso que elas não aparecem tudo num único ambiente, que nem aqui dentro do QGIS, por exemplo. Porque aqui no QGIS ele lista tudo que tiver dentro desse esquema aqui, que seja uma tabela alfanumérica, ou tabela do tipo vetor, ou raster, ou o que seja. Ele lista tudo junto. Aqui no PGAdmin não, ele divide. O que é a tabela principal aqui está em tables, o que é uma view criada a partir dessa tabela está aqui, por isso que tem essa distinção, certo? Eu vou vir aqui, ó, produção, tab produção suína Brasil, que é a tabela que nós estamos trabalhando. Vou abrir as propriedades dela aqui. Lá em columns, eu tenho essa coluna aqui, certo? Ela está varchar aqui. Deixa eu clicar em change. E aqui eu posso colocar integer. Não, na verdade não vai. Eu teria que fazer via SQL. A minha ideia era substituir diretamente o tipo aqui para integer e ele já alterar tudo. No caso não vai funcionar porque eu teria que fazer via SQL. Bom, enfim, então eu vou cancelar aqui.
Ele só permite alterar para formato texto, certo? Então eu vou cancelar aqui. Eu vou adicionar uma nova coluna aqui. Vou criar ela com nome temporário, porque depois é temporary aqui. E depois eu vou remover ela. Eu vou alterar o nome, perdão. Deixa eu caçar integer aqui. Tipo integer. Nesse formato ele não precisa colocar comprimento nem precisão. Ok. Então ele vai adicionar uma nova coluna aqui para mim. Temporary, certo? Então eu vou aqui, ok. Por que eu criei essa coluna? Nessa coluna aqui, eu vou copiar os valores dessa outra coluna aqui. Porque acontece, na coluna cabeças está character varying aqui, ou seja, varchar, que é um tipo de texto. E nessa coluna está do tipo inteiro, ou seja, eu vou converter esses números dessa coluna para inteiro e vou colar aqui dentro. Depois eu removo essa coluna cabeças, renomeio essa aqui para cabeças e fim de papo, beleza? Então deixa eu fazer esse processo agora. Ok aqui, só para salvar a alteração. E se eu vir aqui nas colunas, ele tem a temporary aqui que foi criado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu seleciono o tab produção suína aqui, clico o botão direito, vou em scripts e update. Aqui é uma maneira rápida de criar alguns scripts, algumas queries SQL de maneira mais rápida aqui, que o próprio PGAdmin traz. Então o que eu vou fazer? Eu estou atualizando essa tabela. A tabela de produção suína no Brasil, que é a que eu acabei de importar no meu banco ali, eu quero atualizar ela, ou seja, eu vou modificar um campo nela. O que eu quero fazer? Eu estou modificando o campo temporary, certo? E nela eu quero colocar os valores do campo cabeças. Todo esse resto aqui eu não preciso colocar, porque eu quero alterar somente a coluna temporary. E aqui o where também não, porque eu vou aplicar tudo. Ou seja, eu não preciso aplicar um filtro ali. Eu não quero fazer somente para a linha 1, 2, 3, 4 ou 5. Mas na verdade eu quero fazer para a tabela toda. Então eu não preciso de uma where ali. Se eu não me engano, se eu simplesmente rodar, isso aqui vai dar um erro. Porque essa tabela está do tipo inteiro e essa está do tipo varchar, certo? Eu vou rodar aqui só para tirar a dúvida. Aqui, ó, erro. Coluna temporary is of type integer. Ou seja, a minha coluna está do tipo diferente da coluna cabeças. Então eu tenho que colocar um conversor aqui para converter os valores de cabeça para inteiro. Integer. O que eu estou fazendo? Primeira coisa, a minha coluna cabeças, que é do tipo varchar, que é um texto, eu estou falando para ela, ó, converta essa tabela para inteiro. Leia ela como se fosse inteiro. Certo? E depois pega esse valor e copia na coluna temporary, que eu acabei de criar. Certo? Agora eu posso rodar aqui. Ok. A query executou com sucesso. Então o que ele fez aqui? Ele pegou os valores da coluna cabeças e jogou para a coluna temporary. Deixa eu fechar aqui só para mostrar para vocês. Ele pede se eu quero salvar esse texto que eu escrevi. Nesse caso não, porque é um texto rápido, aqui, né, numa query muito avançada. Eu posso tanto mostrar aqui, ó, View Data, Top 100, só para mostrar para vocês aqui, ó. Ou seja, eu copiei os valores dessa coluna cabeças para essa aqui fazendo a conversão. Aqui a informação está do tipo varchar, nessa coluna cabeças aqui. Ou seja, cada um desses números aqui, apesar de eu, como usuário, saber que é um número inteiro, para o computador ele está do tipo varchar, ou seja, está como um caractere. Já nessa coluna temporary, ela é do tipo inteiro, olha aqui em cima, integer. Ou seja, ele realmente está no formato numérico. Então o que eu fiz até o momento foi copiar esses valores e colar aqui dentro, transformando eles para inteiro, perfeito? Agora o que eu vou fazer? Remover essa coluna e renomear essa aqui. Eu vou lá, abro as propriedades, vou novamente em colunas, lembrando que eu estou fazendo nessa tabela aqui, ó, produção suína Brasil. Posso remover essa aqui, remove, yes, e essa aqui eu vou renomear, change, cabeças. Não é a forma mais rápida de se fazer isso. Eu poderia simplesmente, utilizando uma query SQL, alterar os dados direto naquela outra coluna, mudando o formato de varchar para integer, etc. E tal. Só que eu quis mostrar isso aqui porque eu já mostro a criação de uma nova coluna, mudança de propriedade, como utilizar o update, beleza? Então eu posso dar um OK aqui.
Vou fechar meu QG de mim agora só para mostrar o resultado lá no meu QGIS. Deixa eu atualizar aqui, ó. Seleciono meu esquema, dou um refresh. E agora eu vou selecionar a tabela aqui, ó. PK, integer, não modifiquei nada. Geocódigo, integer, não modifiquei nada. Município, não modifiquei nada. E agora eu tenho uma coluna chamada cabeças no formato inteiro. Ou seja, agora essa informação que me traz aqui está em formato inteiro. E eu realmente consigo fazer operações aritméticas com ela. Multiplicação, adição, divisão, subdivisão. Perfeito? Então, essa era a etapa desse vídeo. Eu removi os valores que tinha hífen, 3 pontinhos e 0. Modifiquei o tipo da coluna para inteiro, né, para ser um formato numérico. E agora eu realmente posso começar a trabalhar essa tabela e relacionar com as outras tabelas aqui que eu já tenho no meu banco de dados, certo? Então, o próximo passo é em cima dessa tabela de produção suína, eu vou buscar um referencial teórico para conseguir estimar qual que é a concentração de macro e micronutrientes no dejeto de suíno. Ou seja, eu tenho uma quantidade de cabeças de suíno, certo? Eu posso estimar o quanto cada cabeça produz em dejeto e eu posso estimar o quanto que tem nesse dejeto, ou seja, por metro cúbico ou por quilograma de dejeto, por tonelada de dejeto. Vai depender muito do referencial teórico que for utilizar. O quanto nesse dejeto que eu estimar vai ter de cálcio, ferro, nitrogênio, manganês, magnésio, etc. Para conseguir relacionar depois com os outros dados aqui, que eu levantei na outra série de vídeos. Perfeito? Encerro esse vídeo por aqui. Um grande abraço.